Muito bem, estamos retornando aí com a nossa entrevista especial, segundo e último bloco aqui nos estúdios de Tela 20, recebendo o prefeito eleito de Capão da Canoa, Valdomiro Novaski, e Atilar Júnior, vice-prefeito eleito. Valdomiro, voltando um pouquinho à questão da duplicação da Avenida Paraguaçu, que é uma preocupação de toda a comunidade de Capão da Canoa, principalmente para as pessoas que fazem esse trajeto aí com a sede do município, Capão Novo, Arroio Teixeira, Curumim, né, e que utilizam a Paraguaçu. É claro que tem a Estrada do Mar também para ser utilizada, mas muitos, além de utilizar aquela via, também são moradores, como disse o vice-prefeito Atilar, é o caso dele, morador aí do bairro Zona Norte, de Capão da Canoa. E tu falaste, alguns dias atrás, durante uma entrevista, que independentemente da questão veraneio, se houver a necessidade, já no primeiro momento se abre a licitação e aquela obra se tranca uma via e se começa uma das mãos para que possa fluir o trânsito normalmente e aquilo começar a encerrar o mais rápido possível. Começa pela transição, né, Difone? Eu tenho que ver na transição a que pé está a situação da obra, né, o seu contrato, né, se é emenda parlamentar ou dinheiro do governo federal que veio, e eu tenho que discutir com o prefeito, né, para ver que situação está isso aí. Talvez até ele, nesses meses que restam, ele possa continuar essa obra também, sem dúvida nenhuma. Então, por isso que nós temos que conversar e definir essas ações que nós vamos tomar, né? E sem dúvida nenhuma, se é preciso fechar uma via, porque automaticamente ali tem só uma, né? E que se possa, trabalhando na outra, depois libera a outra e começa a trabalhar na outra, e que se possa, eu não sei qual é o projeto original dali, se tem calçada incluída junto nessa obra, que nós possamos também fazer as calçadas, que os comerciantes que estão sofrendo hoje, que eles não têm nem como receber os seus clientes lá para fazer as suas compras, porque está sendo muito difícil, não tem onde estacionar, não tem calçada, não tem nada. Então, essa é uma preocupação que eu tenho nesse sentido, na transição, conversar com o prefeito e com a Secretaria do Planejamento, para ver que pé anda essa situação, que a gente possa continuar da maneira que está, não pode ficar. A gente tem que tomar uma decisão, ou fazer uma sinalização, esperar passar o veraneio, depois fazer uma licitação e continuar a obra. E é desta forma. Eu não posso te dizer nada, te adiantar nada agora, que eu posso estar falando aqui uma coisa que não é verdadeira. E eu não vou fazer isso, já nenhuma injustiça com o atual prefeito, que eu não sei a situação que está. Eu tenho que saber, talvez pode ser que não seja por culpa dele, que a obra está parada, pela empresa. Eu tenho que saber o porquê que a obra está parada. Vocês apresentaram, Atilar, durante a campanha um amplo projeto, um amplo plano de governo para ser colocado em prática aí durante os 4 anos que vão administrar o município de Capão da Canoa. Esse plano de governo, é claro, temos essa questão da temporada de veraneio, esse ajuste que tem que ter na transição e depois a temporada encerrando lá no final do mês de março. Esse plano, de fato, ele começa a ser executado na prática nas mais diversas áreas, abrangendo as mais diversas áreas a partir do final da temporada de veraneio? Na verdade, Difaner, ele começa de fato a ser executado no primeiro dia de trabalho. Nós temos que tomar posições firmes, porque o propósito era de que a nossa gestão fosse e será uma gestão técnica, portanto, nós deveremos ter um enxugamento da máquina pública, de forma que nós não tenhamos na prefeitura um pendurincalho de empregos, entupindo, né, todos os quadros com CCs, e fazer um aproveitamento do funcionalismo público, para que nós possamos ter dinheiro suficiente para fazer investimentos nas áreas que devem ser feitas, mas também valorizar, como acredito, e com todo respeito a todos os prefeitos que já passaram pelo Paço Municipal, mas valorizar, dar uma atenção maior e qualificada justamente na pasta, e que, ao meu entender, nunca teve uma atenção tão grande, que é o turismo. Porque por ali parte toda a iniciativa da economia de Capão da Canoa. Se a nossa cidade for revitalizada, passar por um processo de revitalização urbana, visual, em todos os sentidos, certamente nós poderemos vender o nosso peixe de uma maneira diferente, trazendo para Capão da Canoa mais
pessoas, e essas pessoas investindo mais aqui no ramo imobiliário, da construção civil e, por consequência, deixando seu dinheiro aqui. E se elas estiverem deixando seu dinheiro aqui, é natural que a arrecadação da prefeitura será maior e nós poderemos cumprir com a grande promessa que nós fizemos ao funcionalismo público, que é da valorização dos mesmos, com aumento salarial, para que aí sim todas as áreas se encaixam. Mas para isso nós temos que ter dinheiro, né? E o primeiro passo que nós iremos executar justamente é esse enxugamento da máquina pública, valorizando o funcionalismo, e aí a partir de então, em todas as áreas, em todos os setores, nós teremos a nossa preocupação imediatamente a nossa posse. Nós não poderemos entender que a cidade começa a trabalhar após o veraneio, mas sim já no início do nosso mandato, para que nós tenhamos êxito. A gente bem sabe que o período de 4 anos é um período relativamente curto, mas com boa vontade nós certamente deixaremos a nossa marca de maneira bem positiva. Valdomiro, a futura administração tua e do Atilar, ela deverá ter a maioria na Câmara de Vereadores. A base aliada do governo, vamos chamar assim, né? Deveremos ter aí 6 vereadores da base aliada na próxima legislatura, 2013 e 2016. Isso ajuda, colabora para que a administração executiva possa trabalhar ainda melhor, ou independe, até porque a gente que acompanhou o trabalho da Câmara de Vereadores aí nos últimos 4 anos, a atual administração do prefeito Amauri não tinha maioria na Câmara, mas mesmo assim 99% dos projetos que eram de interesse da comunidade foram aprovados. Olha, sem dúvida nenhuma, facilita um pouco, mas eu tenho certeza que os vereadores são conscientes do que precisa o município, da forma que o prefeito mande um projeto que seja, que venha favorecer a comunidade de Capão da Canoa, jamais vão votar contra. Então eu não tenho essa preocupação de ter a maioria ou ter a minoria, eu tenho a preocupação de fazer o melhor para Capão da Canoa, e com certeza aqueles projetos que eu achar que é bom para Capão da Canoa, eu vou mandar para a Câmara de Vereadores, e eles sim vão lá se decidir o que é melhor para Capão da Canoa. E eu sempre vou trabalhar em cima daquilo que eu achar que é melhor para Capão da Canoa. Não pensando por ter a maioria na Câmara ou não ter a maioria, eu vou respeitar todos os vereadores, de formas que todos eles são vereadores, eles vão ter o meu respeito e com certeza vou ouvir todos eles. Uma pergunta que não cala na cidade, né? O futuro secretariado. E já existem disques, boatos aí, em relação ao futuro secretariado, futuro governo aí de Valdomiro e Atilar. Pela informação que nós temos extraoficialmente, Atilar, o teu partido, o PSB, seria o único partido que teria um acordo firmado anteriormente ao pleito, aí quando foi firmada a coligação com o PDT, né, que foi cabeça de chapa, para que tivesse 2 secretarias no futuro governo, caso esse viesse a se eleger. Como é que está a situação hoje em relação à formação desse novo secretariado? Vocês já definiram nomes, estão pensando, quando é que pretende divulgar? Olha, Gilfaner, nós pretendemos, nos próximos 15 dias, acredito, ter todo o nosso quadro de secretários definido, mas no momento nós não temos nenhum nome exatamente na sua específica área. O que nós temos, na verdade, são bons nomes para todas as pastas, porque essa ampla coligação nos possibilitou a sugestão de vários nomes qualificados, honestos, competentes, e seria de muito precipitado e até mesmo irresponsável eu aqui estar citando um nome ou outro. Então nós temos que ter o cuidado, algumas decisões passarão particularmente pela decisão final do Valdomiro, e eu respeitarei em grau e sentido, porque é ele o prefeito, e eu estarei aqui como um elo, uma ponte de ligação entre o secretariado e o gabinete do prefeito. Não tenho a soberba de querer determinar um secretário ou outro. Eu, na verdade, quero contribuir com o Valdomiro para que nós possamos ter esse elo entre os secretários e o gabinete do prefeito. Quanto ao meu partido, realmente nós tínhamos um acordo prévio e que já ficou estabelecido, que é a Secretaria da Saúde e a Secretaria que está sendo criada do Esporte e da Juventude, muito importante, porque é uma secretaria
que com todo respeito a todas as secretarias que o nosso governo terá, mas esta, em especial, justamente até mesmo e por eu ser um jovem, eu acredito que através da juventude, do esporte, nós temos um grande meio de inclusão social para tirar essa gurizada aí do mundo das drogas, do mundo do crime. Então eu terei uma preocupação particular com o futuro secretário do Esporte e da Juventude. Certamente eu terei olhos para todos, mas este, em especial, terá os meus cuidados pessoais. Então são essas duas secretarias, algumas pastas serão de escolha pessoal do prefeito, né, e que eu certamente acatarei sem divergência nenhuma, porque eu serei justamente esse elo, e tenho um enorme respeito, uma admiração pela pessoa do Valdomiro. Não tenho aqui não levanto mais nenhuma bandeira partidária, eu levanto, como sempre fiz nessa caminhada, a pessoa do Valdomiro. É nele que eu acredito, é nele que eu aposto, e é com ele que eu quero trabalhar, ajudar para fazer da minha cidade uma cidade mais feliz. Vocês são dois eleitos, prefeito e vice, ligados à área da construção civil em Capão da Canoa. Valdomiro, como mestre de obras, trabalhou em diversos setores, Valdomiro, da área da construção civil, até chegar a ser mestre de obras, o Atilar aí como presidente licenciado da Associação dos Corretores de Imóveis de Capão da Canoa, da SICA, e nós temos hoje uma problemática em Capão da Canoa, relacionada à construção civil, a ET Nova Araçá, a Estação de Tratamento de Esgoto Nova Araçá, onde existem tratativas junto à FEPAM, Ministério Público Federal, Sinduscom, a SOCIC, Prefeitura Municipal de Capão da Canoa e outras entidades afins ligadas a essa questão, onde muitos prédios hoje em Capão da Canoa, vocês têm conhecimento, já estão finalizados, foram concluídos, não podem ser ligados à rede de tratamento de esgoto cloacal, outros estão sendo finalizados, concluídos, e da mesma forma estarão nessa situação. Vão trabalhar aí juntamente com essas entidades, dando continuidade a esse processo para que haja esse desembargo novamente, a exemplo que já aconteceu lá atrás, Valdomiro? Sem dúvida nenhuma. Isso aí a gente já semana passada já tivemos um encontro com o pessoal da Corsan em Porto Alegre, e nós queremos em breve também conversar com o gerente da Corsan aqui de Capão da Canoa, para nós encaminhar esse pedido desse desembargo que tem aqui na construção civil em Capão da Canoa, porque nós dependemos delas. Nós não podemos ficar com os braços cruzados esperando que o governo do Estado, o governo federal, venha liberar as obras para nós. Nós temos que correr atrás. E não é porque somos de partido contrário do governo do Estado que nós vamos deixar a coisa rolar, assim como está. Nós vamos trabalhar muito em cima, sem dúvida nenhuma, para novamente levantar o embargo, a qual, quando eu e o Jairo assumimos, nós corremos atrás e conseguimos levantar o embargo, conseguimos financiamento, que veio direto para a Corsan, eu tive o privilégio de assinar com a governadora Ieda Cruz a ordem de serviço. E, se for possível, nós vamos novamente pedir um projeto para a Corsan, que aprimore um projeto, que nós leve no Ministério Público, que leve na Corsan, que leve no governo, onde for possível, para nós poder levantar o embargo de Capão da Canoa, que essas obras possam fazer as suas ligações e que os seus proprietários possam também vender os seus apartamentos tranquilamente, possa construir mais ainda em Capão da Canoa para gerar mais emprego. Essa é a nossa preocupação. Com toda certeza, Atilar, esse assunto também necessita de uma resolução rápida, para a área da qual tu faz parte, a área dos corretores de imóveis, porque o prédio, a edificação, aí os prédios, eles não estando ligados à rede de esgoto cloacal, automaticamente não recebem o habite e não há comprador, e fica difícil para a situação do vendedor, que é o corretor de imóveis também, Exatamente, é uma preocupação que nós temos e certamente eu defenderei com todas as forças, justamente por representar uma classe que produz, uma classe trabalhadora, que hoje nós temos somente na associação cadastrados quase 700 corretores, e isso perfaz um universo de 700 famílias, que dependem de uma maneira direta, desta finalidade. Então nós teremos uma preocupação enorme, gigantesca, e hoje, se um construtor, como nós vínhamos dizendo nesta caminhada, se um construtor não levantar o prédio, o corretor de imóveis não tem um produto para vender.
e também o operário da construção civil não tem emprego porque o construtor não levantou o prédio. É uma cadeia, uma engrenagem que uma força leva a outra. Então essa certamente vai ser as primeiras iniciativas a serem tomadas, é a queda desse embargo, e certamente eu e o Valdomiro estaremos de mãos dadas junto com o governo estadual e, por que não dizer, com o governo federal e todos os órgãos públicos competentes que fazem parte, tem essa responsabilidade de baixar esse embargo. Nós estaremos de olhos bem abertos, atentos, brigando, porque justamente é essas as classes que nós temos que defender para aí sim desenvolver novamente a nossa economia, que hoje está tão sofrida aqui na nossa cidade. Muito bem, finalizando a nossa entrevista, primeiramente Atilar Júnior, vice-prefeito eleito de Capão, algum agradecimento especial aí pós-eleição, pós o êxito nas eleições? Sim, eu quero agradecer em primeiríssimo lugar a Deus por ter oportunizado essa nova empreitada na minha vida, como eu sempre tenho dito. Quero agradecer a toda a militância que trabalhou arduamente, fervorosamente, apostando desde o início na nossa candidatura. Quero agradecer aos meus familiares, aos meus pais, às minhas irmãs, que foram verdadeiras guerreiras, que abriram mão dos próprios serviços, porque eu tenho 2 irmãs e que trabalham fora da cidade e que abriram mão do próprio trabalho para virem aqui ajudar pessoalmente, e esse registro fica. Quero agradecer aos familiares do seu Valdomiro, que hoje eu tenho eles como meus familiares também, porque já me incluo dentro dessa família, que me receberam com tanto carinho. Agradecer a todos os eleitores, de forma geral, não somente aqueles que votaram em nós, mas a todos que de uma forma geral participaram de um pleito, porque eu acredito que acima de tudo deve-se ter um lado, né? Tem que se ter uma opção, né? Porque isso faz parte da democracia. E também agradecer ao próprio seu Valdomiro, porque é um nome maravilhoso, foi gostoso ter defendido o nome do Valdomiro Novaski, é prazeroso saber que eu estava defendendo uma pessoa honesta, honrada, sério, e com todo o respeito que eu sempre tive e que hoje ainda mantenho pelos atuais gestores desse município, mas tenho que deixar esse registro de agradecimento à imprensa, a todos os colaboradores que, de uma forma geral, colaboraram para que nós tivéssemos logrado êxito. Muito bem, prefeito eleito Valdomiro Novaski, seu agradecimento, agradecimentos aí nesse momento final. Como diz o Atilar, primeiro a gente tem que agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, e agradecer a Deus também por ter botado esse jovem no meu caminho, né, ser meu vice. Foi uma coisa muito gratificante trabalhar ao lado dele, vai ser, nós nesses 4 anos, sem dúvida nenhuma. Tenho ele como um filho já, sem dúvida nenhuma. E quero agradecer a todos os candidatos a vereadores que também nos ajudaram, nos apoiaram, os coordenadores de campanha nossos, que trabalharam muito, muito mesmo, fizeram uma coisa que a maioria achava que era impossível nós ganharmos essa eleição, mas trabalharam bastante. Os nossos militância também, que trabalhou muito, a minha família, meus filhos, a minha esposa, principalmente meu filho Adriano, que largou a sua academia e se jogou-se de cabeça nessa campanha. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos e dizer para ele que o pai dele tem muito orgulho dele, do que ele fez, do trabalho que ele fez, que ele trabalhou muito. Então eu quero deixar meu agradecimento a todos aqueles eleitores que votaram em nós, aqueles que não votaram. Eu também agradeço pelo respeito que nos deram também durante esse período eleitoral. E, de uma forma geral, agradecer todas aquelas pessoas que colaboraram, aqueles que não puderam colaborar por causa dos seus trabalhos, dos seus afazeres. Meu muito obrigado e que Deus abençoe cada um dessas pessoas. Meu muito obrigado e um abraço a todos eles. Muito bem, finalizando então, Roberto Veiga, nossa matéria especial, hoje aqui nos estúdios Tela 20, com o prefeito eleito de Capão da Canoa, Valdomiro Novaski, e o vice-prefeito Atilar Júnior, dessa coligação na majoritária PDT-PSB.